Olá, pessoal. Bom, uma vez que vocês já aprenderam a usar o middleware de autenticação, né, que a gente trabalhou na videoaula passada, conforme consta aqui, né, a gente já viu um exemplo, né, aplicando uma rota privada, até removi ela daqui, na verdade, né, onde, conforme vocês devem lembrar, né, quando o usuário acessar uma rota que a gente quer proteger, a gente vai colocar esse middleware aqui, ó, authcontroller.autenticar, né. Se o usuário tiver devidamente logado, né, o acesso ao recurso vai ser habilitado. Caso contrário, né, o próprio middleware vai responder para o usuário informando que ele precisa se autenticar. Tá? Então isso aqui era só para testar a questão da rota privada. Né? E agora, né, eu preciso que, antes de continuar com as próximas videoaulas, vocês implementem as funcionalidades relacionadas ao controle do perfil. Tá? Então, a ideia é a seguinte. O usuário ele vai ter, na verdade, o front-end ele vai poder fazer duas requisições no nosso back-end. Uma requisição para obter os dados do perfil do usuário logado e outra requisição que ele poderá fazer é para atualizar esses dados, certo? Então, essa parte, como eu disse, eu vou deixar já como uma tarefa para vocês fazerem, né? Porém, é, algumas coisas eu vou ajudar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente não tinha aqui o redirecionamento das rotas de autenticação para o auth routes, né? A gente vai ter algo parecido para perfil, beleza? Então, veja, vocês vão criar um perfil routes, né? Vão importar ele aqui no index, e aí vão redirecionar todas as requisições cujo o prefixo é barra perfil para o perfil routes, tá? Aí, pessoal, uma pequena diferença, né? Que a gente tem aqui no auth-routes a gente colocou o sufixo, né? Então tinha o prefixo barra auth, né? E aí depois a segunda parte da URL que era o que é barra cadastro barra login, certo? Aqui no perfil routes eu vou ensinar vocês sobre uma técnica, né? Que é bastante utilizada. Ah, os métodos, né? Os métodos HTTP disponíveis ali no HTML são apenas post e get, né? Coloquei no. Normalmente a gente fala get primeiro, mas tudo bem. É, porém, né, isso aqui é o que foi implementado, pessoal, nos navegadores e tudo mais, e no HTML. Só que existem outros métodos que o HTTP previu, tá? E aí quando a gente está utilizando essa arquitetura separando back-end e front-end, a gente acaba utilizando bastante, tá? Desenvolvimento de APIs de forma geral. Lembra, a gente está trabalhando com API, né? A gente recebe requisições e envia respostas tudo por JSON, tá? Então aqui essa nossa aplicação, tudo que a gente está fazendo de rota é API, tá? Então o HTTP ele prevê outros métodos. Além do post e do get, a gente tem put, que é para atualizar um registro, né? Fazer uma atualização completa. A gente tem patch, que é para fazer uma atualização mais pontual, tá? A gente tem delete, enfim. Esses aqui serão os principais que complementam, né, o post e o get, mas existem mais alguns outros. E aí, pessoal, em vez de a gente ter aqui, né, pensando em URL, em vez de a gente ter barra perfil, barra atualizar, né, aí depois um barra perfil, barra, sei lá, buscar, existe uma técnica que é mais enxuta para trabalhar com essas requisições, que é o que a gente chama é, de RESTful, né? Então, é, seguindo o padrão RESTful, a gente vai tentar sempre
manter somente, né, o objeto em cima do qual a gente quer atuar, né? Então, beleza, eu quero trabalhar ali, ó, quero fazer requisição em cima de perfil. Beleza. E aí, a gente só vai variar na questão dos métodos HTTP, né, dos verbos HTTP. Então, eu quero pegar o perfil. Eu vou acessar o URL barra perfil por meio do verbo get. Eu quero atualizar o perfil, né? Eu vou usar um verbo. Eu vou acessar o URL perfil por meio do verbo put ou pat, dependendo da situação, tá? Inclusive aqui eu deixei put, né? Mas o mais adequado seria pat. Por quê? O put é quando você quer substituir um registro inteiro. Então imagina que eu tenho um registro de usuário e sei lá, isso não acontece, né? Mas eu quero excluir o usuário inteiro, o cadastro inteiro e recadastrar em cima daquele mesmo ID, tá? Aí eu usaria o put. Agora, no caso aqui, eu quero atualizar alguns dados, mas sem mudar quem é aquele usuário. Aí eu utilizo o patch, beleza? Então, perceba, eu não vou escrever mais nada aqui. Por quê? Porque o URL vai ser somente barra perfil, tá? Então eu coloco só barra para indicar que eu não vou colocar mais nada aqui, né? Só barra perfil e mais nada, beleza? Então, veio uma requisição para, veio uma requisição para perfil barra nada, né? Que é a mesma coisa que isso, tá? Pessoal, entendo, quando a gente fala de URL, isso daqui e isso é a mesma coisa, tá? Essas barras no final, elas só servem ali, seria como uma divisória, né? Que quando você coloca uma barra no final, ela não faz efeito nenhum, né? Estando ali ou não, tá? Mas é claro que aqui eu não poderia deixar vazio, né? Então, eu coloco um barra só para indicar que não vai ter mais nada, né? Vai ser só aquilo. Então, acessou o perfil, beleza. É get, eu entendo que o usuário quer pegar o perfil. É patch, eu entendo que ele quer atualizar o perfil. Se fosse delete, né? Eu entendo que o usuário está querendo excluir a conta dele ou inativar, beleza? Então, vamos tentar trabalhar aqui na medida do possível com esse padrão, tá? A URL é a mesma, só vai mudando o verbo HTTP de acordo com o que a gente quer fazer, beleza? Então, aqui tá ok, né? Aí, essas requisições vão ser redirecionadas para essas funções no controller. Então, pessoal, essa videoaula eu não estou objetivando fazer linha por linha com vocês, tá? Eu só estou apresentando uma visão geral para vocês trabalhar em cima disso. Então, beleza, vocês vão construir o controller de vocês também, que provavelmente vai seguir essa estrutura, né? Só que aí eu vou aproveitar aqui, pessoal, não vou programar as funcionalidades por completo, porque isso é com vocês, tá? Mas algumas coisinhas que eu precisava complementar com relação ao Prisma, eu vou passar aqui aproveitando essa estrutura, tá? Então, bom, para obter o perfil. Vocês sabem como que a gente pega um perfil, né? Como a gente pegaria a conta de um usuário, né? A gente usaria ali prisma ponto usuário ponto find unique, né? Porque eu vou pegar o usuário com base no ID. Então, find unique, nesse caso. Beleza. Where, né? Então, eu vou pegar o usuário onde ID for igual ao quê? Onde que está vindo o ID do usuário, pessoal? Está vindo na requisição, do corpo da requisição? Não, né? Lembra, sempre que eu quero pegar o ID do usuário logado, como eu já passei ele pelo middleware de autenticação, né? Esse middleware, ele já cria esse atalho para a gente, né? Então ele já pega o ID do usuário logado e já guarda aqui no atributo chamado usuário ID dentro de REC, né? Então, eu quero pegar o ID do usuário, eu vou usar sempre rec.usuário-id, tá? Quando eu quero pegar o ID do usuário que está autenticado. Beleza. Aqui, pessoal, eu já conseguiria pegar o usuário, né, do banco de dados certinho. Porém, eu vou retornar o usuário inteiro.
o registro completo. E aí, pessoal, que tal o problema? Dentro do registro do usuário existe a senha. Eu deveria retornar a senha, né? O front-end vai lá e fala, me devolve o perfil de fulano. Eu devo retornar os dados do perfil, mas omitindo a senha, na verdade. E aí tá uma coisa que vocês ainda não viram no Prisma, que a gente tem também aqui, ó, o atributo omit. Quando a gente vai fazer a busca, né, a gente coloca o where, né, que é o filtro, né, o que eu estou querendo do filtro, qual o registro que eu quero buscar no banco. Né, então eu filtro aqui com base no ID. E aí, desses registros, eu posso emitir algumas colunas. Tá? Então, por exemplo, eu quero emitir aqui, no caso, a senha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui omit. Aí eu vou colocar o nome do campo que eu quero omitir. Né, 2 pontos true. Eu estou dizendo aqui que é para ele omitir a senha quando ele buscar o usuário. Beleza. Só que para eu poder usar esse recurso, eu preciso modificar um detalhe. Então acompanhe aí comigo. A gente vai vir aqui no schema.prisma, tá? E aqui, ó, no generator, tá? Isso aqui, pessoal, é a configuração para gerar o nosso client, né? Lembrando que o client aqui é esse cara, né? Ó, por que eu posso acessar prisma.usuário? Porque foi feita a geração do objeto cliente aqui, que no caso é esse nosso usuário, tá? Por que cliente? Porque é ele que intermedia, é ele que vai fazer as requisições para o banco de dados, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, previous, é, previous features, tá? E aí eu posso especificar aqui alguns recursos extra que eu quero que estejam disponíveis para usar nos nossos clientes, tá? Perdão, não é previews não, aqui é preview mesmo. Preview features, tá? E aí eu vou usar aqui a feature omit API, tá? E é isso que vai possibilitar que eu utilize essa função, tá? Mas para isso fazer efeito, né? Lembra, isso aqui é na hora que ele vai gerar o client. Então eu vou precisar aqui abrir o terminal e executar aqui o npx prisma generate novamente, tá? Mesmo que você já tenha feito tudo certo, uma vez que você adicionou alguma coisa aqui no esquema.prisma, né? Você vai ter que fazer isso aqui de novo, tá? Então, npx prisma generate, beleza? Opa, obtive um erro aqui. Só um instante. Ah, tá. Costume de usar JavaScript, padrão JavaScript em tudo, né? Coloquei uma vírgula aqui onde não existe, tá? Então, vamos lá, Prisma Generate novamente. E tá ok. Agora essa funcionalidade ela está inserida já no nosso cliente. Então, posso fechar o terminal aqui. E agora isso vai funcionar. Tá? Então a gente consegue omitir a senha. Pessoal, só coloquei a busca aqui, mas, bom, vocês sabem, né? Você vai buscar o perfil, você vai ter alguns procedimentos a mais aqui para fazer. Né? Por exemplo, você tem que guardar isso daqui numa variável, né? Aí se lembra de usar o await aqui, porque senão ele vai trabalhar de forma assíncrona. Então, eu só estou fazendo aqui a função de busca porque é uma coisa que vocês não tinham visto ainda. Agora que vocês já viram, vocês vão ter que aplicar aqui, tá? E aí, fez tudo isso, vocês vão retornar esse usuário. Tá? Então, falta mais coisa aqui. Não é só isso. Tá? E vai lembrando, vai implementando as funcionalidades, vai testando lá no Postman. Tá? Bom, então, estando tudo certo aqui, né, você vai abrir o seu Postman, você vai fazer uma requisição aí para barra perfil. Né? E lembra, não tem aqui sufixo nenhum, tá? Escolhe o verbo certo, né? No caso o verbo get, e você vai enviar. Aí, se você lembra que você tem que estar autenticado, tá? Se estiver autenticado certinho, você vai obter aqui os dados do seu usuário, do seu perfil, sem a senha, tá?
Ah, professor, mas como que autentica? Isso daí é uma coisa que a gente já fez bastante, né? Mas vocês vão precisar acessar essa rota, colocar o e-mail de algum usuário que esteja cadastrado, colocar a senha dele, né? Enviar, tá? Aí você fez o envio, ele vai retornar um novo token. Você vai pegar esse token, né? Você vai vir aqui em Collection e vai substituir o token anterior, que já deve ter expirado, pelo novo, tá? Fez isso, apertou Ctrl S, você consegue logar, né? Você já está autenticado e aí você conseguiria testar a sua funcionalidade, tá? A próxima função que a gente vai discutir aqui rapidinho é para atualizar o perfil, tá? Então aí vocês vão ter uma outra requisição aqui no Postman para a mesma URL, né? Só que aí vai ser do tipo patch, tá? É, e aí vocês vão fazer aí o envio dessa requisição assim que a funcionalidade estiver pronta. Então vocês vão desenvolvendo e vão testando, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aí pessoal, antes de a gente finalizar, tem mais um detalhe aqui na atualização de perfil, né? Eu não tinha mostrado para vocês como que faz o update de perfil de algum registro no banco, né, melhor dizendo. Então, de novo, aqui para atualizar o perfil, vocês vão ter que capturar os dados do perfil, tá? Vocês vão ter que fazer as validações para ver se, por exemplo, o usuário está querendo alterar o e-mail dele, né? Será que aquele e-mail já não está relacionado a outro usuário? Então, esse tipo de coisa eu vou pular e vou deixar com vocês, tá? Mas estando tudo certo, vocês vão fazer o update da seguinte forma, né? Opa, prisma.usuário.update, tá? E aqui, né, vocês vão ter o where, porque assim, você está querendo fazer um update de usuário, você precisa indicar em que usuário que é. É no usuário que está logado, né? No usuário ID, né? Beleza? E aí, vocês vão passar os dados que devem ser atualizados nesse usuário, né? Porque lembra, você não vai atualizar tudo. Você não vai mudar a senha, né? O tipo, né? Você vai mudar apenas dados básicos. Então, você vai passar esses dados que devem ser modificados aqui por meio do atributo data, tá? Então, no caso é para atualizar somente e-mail e nome, tá? Mas de novo, aqui pessoal, só estou colocando como que é a função de update. Vocês vão ter que fazer o restante, né? Até porque, veja, eu coloquei e-mail e nome aqui, mas eu nem eu nem cheguei ainda a pegar esses atributos que estão dentro da requisição, tá? Então é com vocês. Façam essas funcionalidades, testem, e aí estando tudo certo, vocês passam para a próxima videoaula, beleza? Então, pessoal, é isso por agora e até a próxima aula.